O bicho-papão de Bocaiúva parte I, a visão da criança. A primeira vez que me vi, não sabia onde estava. Acordei no chão de uma sala escura, gelada e vazia, com o corpo tremendo como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. Minhas mãos estavam sujas, e meu rosto molhado de lágrimas que eu não lembrava de ter chorado. O vazio ao meu redor me sufocava. Não havia mais gritos, nem sombras se mexendo, só o som abafado da minha respiração e um eco que parecia me acompanhar em todos os lugares. Quando as luzes se acenderam, o que vi foi uma figura estranha me observando. Não era uma pessoa, mas algo que parecia se misturar com a própria escuridão da sala. Ele estava de longe, quase invisível, mas eu sabia que me olhava. Isso foi o suficiente para eu começar a chorar novamente, não porque eu quisesse, mas porque o medo apertava minha garganta de um jeito que não dava para controlar. Quando a porta se abriu e alguém entrou, o homem que apareceu tinha um sorriso calmo, mas os olhos, esses olhos, eram diferentes. Ele não parecia ter pressa, e me estendeu a mão sem fazer movimentos bruscos. Não consegui entender o que ele queria de mim. Eu queria fugir, correr de volta para o lugar onde nada era real, mas ao invés disso, eu fiquei quieta, imóvel, com medo de olhar para trás. Ele me disse que estava ali para me ajudar. A sensação de desconforto não passou. Quando me sentei à mesa, aquele homem, o psicólogo, começou a fazer perguntas que eu não queria responder. Perguntas simples, como qual o seu nome, ou quantos anos você tem. Mas as palavras dele pareciam se perder no ar, porque na minha mente tudo que eu conseguia ouvir eram os sussurros, e as risadas baixas que vinham de algum lugar atrás de mim. Ele notou que eu estava distraída e tentou me fazer falar sobre o que eu estava sentindo. Mas a verdade é que, mesmo ali, eu sentia os olhos do bicho-papão me observando, como uma presença invisível, sem forma. Você está com medo de alguma coisa? Ele perguntou, com voz suave. Eu hesitei, tentando juntar coragem, mas a imagem do monstro que me persegue não saía da minha cabeça. Eu sabia que ele estava lá fora, esperando. Ele me ofereceu uma garrafa de água, mas eu sabia que não poderia beber. Se eu olhasse para ela por muito tempo, eu veria aquele ser atrás de mim, observando cada movimento que eu fazia. Você sabe quem me pegou? Não sabe, eu finalmente disse, com a voz trêmula. O psicólogo me olhou atentamente, sem entender, mas era claro que ele estava tentando se conectar comigo, tentando descobrir a origem do meu medo. Só que ele não sabia o que estava lidando. A minha mente, que antes parecia em paz, agora estava cheia de imagens de noites sombrias, com sons de arranhões nas paredes e risos distantes. Eu comecei a falar sobre o que tinha acontecido, mas as palavras me falhavam. Não porque eu não queria, mas porque era como se uma parte de mim não conseguisse admitir o que estava acontecendo. O bicho-papão estava mais perto do que eu gostaria de admitir, e eu não sabia se conseguiria escapar dele novamente. Ele ainda me observava, aquele monstro, sempre ali, espreitando das sombras. Cada palavra que eu falava parecia fazer com que ele se aproximasse mais. Eu tinha medo de que, se contasse demais, ele viria ainda mais rápido. A sala do psicólogo parecia ficar cada vez mais apertada, e a minha respiração mais difícil. Você já ouviu um barulho que parece de gente sussurrando, mas você não consegue entender as palavras? O psicólogo perguntou. Eu só pude balançar a cabeça. As sombras estavam começando a se mover ao redor dele, e ele parecia tão alheio àquilo. Como ele não via o que estava acontecendo? Ele estava me fazendo sentir como se estivesse inventando tudo aquilo. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Meus olhos se fixaram na cadeira à minha frente, onde ele havia se sentado minutos antes, e eu via a forma escura, mais do que nunca. Agora eu sabia, ele estava bem ali. O bicho-papão. Fale mais sobre o que aconteceu. Quando você estava fora, o psicólogo insistiu. Ele queria saber. Ele estava curioso, mas eu não queria mais falar. A lembrança me fazia sentir cada vez mais gelada, e eu sabia que, se falasse mais, algo terrível poderia acontecer. O bicho-papão não gostava que eu falasse sobre ele. Ele odiava que alguém soubesse de sua existência. Eu estava jogada no chão de uma casa velha, sozinha, comecei, quase sussurrando. O bicho-papão estava lá.
Ele sempre está. A gente não vê, mas a gente sabe. E ele gosta de brincar de esconde-esconde. Meu corpo se contraiu ao recordar. Cada movimento do bicho-papão era como um pesadelo real, e o simples fato de falar sobre ele já me fazia sentir a presença dele mais próxima. Você não acredita em mim, né? Eu falei, olhando para o psicólogo, esperando que ele me dissesse que eu estava louca. Mas ele não disse nada. Ele apenas me olhou, com um olhar atento e penetrante. Eu acredito em você, ele respondeu, com a voz mais calma agora. Mas preciso entender o que você viu. O que aconteceu naquela casa, para que possamos te ajudar a entender o que é real e o que é medo. Eu senti uma onda de desespero tomar conta de mim. O que ele não sabia era que o bicho-papão não se importava com o que a gente acreditava. Ele estava ali, atrás de mim, e nada que eu dissesse poderia mudar isso. Quando o psicólogo me fez mais perguntas, eu vi as sombras se aproximarem, e, em silêncio, ele se foi, como se tivesse saído para me deixar em paz. Mas eu sabia que ele só estava me observando, aguardando o momento certo para atacar. O bicho-papão sempre gostava de brincar com a minha mente. Ele não precisava de palavras, nem de sons. Ele sabia o que me causava mais medo: o silêncio. Cada vez que ele se aproximava, tudo ficava ainda mais quieto, e eu sentia o peso da sua presença como uma carga no meu peito. Por mais que eu tentasse gritar ou me mover, nada acontecia. Eu estava paralisada, como se ele tivesse o controle de tudo. Aquela noite foi a primeira vez que o vi de perto. Ele não parecia humano, nem animal. Era algo além disso. Ele se movia pelas paredes da casa como se fosse parte dela, uma sombra, mas com uma forma que me deixava aterrorizada. Sua cabeça era grande demais para o corpo, e seus olhos, se é que podiam ser chamados de olhos, eram tão profundos que eu não conseguia entender onde terminavam. Eu sabia que ele estava me observando, esperando, como sempre fazia. Quando o psicólogo me perguntou mais sobre essa noite, eu tentei segurar as lágrimas, mas elas vieram sem que eu pudesse evitar. Ele me tocou, eu disse, a voz falha. Eu não vi as mãos, mas eu senti. Ele me tocou de uma maneira estranha, como se soubesse tudo sobre mim. Ele disse meu nome. O psicólogo fez anotações em seu bloco, tentando entender. Mas ele não sabia que, a cada palavra que eu falava, o bicho-papão estava se aproximando mais. Eu sabia que ele estava lá, ouvindo tudo. Eu não posso contar mais, eu disse, desesperada, me levantando abruptamente. Se eu contar tudo, ele vai voltar. O psicólogo tentou me acalmar, mas algo dentro de mim já sabia que não havia volta. Eu poderia contar o que aconteceu, poderia explicar o medo que sentia, mas o bicho-papão nunca iria embora. Ele não era como os outros monstros. Ele era real, e estava atrás de mim, onde quer que eu fosse.